Sim, com certeza Deus vai. Juízes capítulo 7, verso 3 e 4. Agora, pois, apregou aos ouvidos do povo, dizendo: quem for covarde e medroso, que volte e vá-se apressadamente das montanhas de Gileade. Então voltaram do povo 22.000, e 10.000 ficaram. E disse o Senhor a Gideão: ainda muito povo há, faze-os descer às águas, e ali tos provarei. E será que aquele que eu te disser, este irá contigo, esse contigo irá. Porém, todo aquele de que eu te disser, este não irá contigo, este não irá. Amém? E não adianta a gente usar o nosso jeitinho. Para Gideão, só cabia a obediência a Deus. Agora vamos ver por que Deus escolheu Gideão. Ontem eu estava aqui dizendo aos meninos, eu disse assim para eles: olha, nós temos um presidente com 60, acho que mais de 62 anos de idade. E ele às vezes ele toma algumas atitudes e ele fala algumas palavras pesadas. E isso pode ofender outras nações. Outras nações. A França já ficou ofendida. Nós já vimos que a Palestina já se ofendeu. Nós vemos que os Estados Unidos certas vezes já ficou meio assim. Então nós vemos nações se manifestando. A Argentina já se manifestou. A Venezuela, com tudo aquilo que eles fazem, já se manifestou. Então são líderes mundiais que decidiram se manifestar, não concordando com as manifestações do nosso presidente. Qual a idade dele? 62 anos de idade. Aí eu olhei para eles assim, eu falei: agora veja bem, existe uma guerra, vamos colocar assim, os Estados Unidos declara guerra contra o Brasil. O presidente do nosso país, ele vai pegar em arma, é que esse vai, né? Outros não, mas esse aí até pode dizer que sim. Ele vai pegar em arma e vai lutar para defender as suas ideias? Não, existe um alistamento de jovens. Jovens de 18 anos que se alistam para assumir responsabilidade de quem fez, foram os mais velhos. A mesma coisa acontece na vida de Gideão. Gideão, ele disse: eu sou da família mais pobre, e além de ser da família mais pobre, eu sou o menor da minha casa. E Deus olhou para todo o quadro e tudo aquilo que a nação havia feito para que provocasse a ira dos amalequitas, dos midianitas, e provocasse a ira de todo mundo. E Deus escolheu um jovem para pelejar a peleja de uma nação. Ou seja, aquele que seria o menos experiente, o que teria menos força, menos dinheiro, ou menos tudo. Ou seja, não era para ele estar lá, mas ele tem que assumir uma responsabilidade que não é dele. Os outros é quem fizeram. Então Deus, ele dá ordem ao teu anjo. E alguns escritores e alguns estudiosos dizem que quando Deus se apresenta como anjo no Velho Testamento, é a própria pessoa de Deus, ou seja, é Deus personificado aparecendo para aquele que ele está comissionando. Então o próprio Deus aparece para Gideão e diz para ele: você é valoroso. Embora ele estivesse ali escondido, malhando o trigo, escondendo a mercadoria para não ser roubada, para poder ter alimento para a sua família, o anjo do Senhor se apresenta a ele e diz: homem muito valoroso, Deus é contigo. E ele questiona, ele conversa com Deus, ele fala: como que Deus é comigo, se está acontecendo tudo isso? E o anjo do Senhor o comissiona: você
foi escolhido para livrar o meu povo das mãos dos midianitas, dos amalequitas e de todos aqueles que vieram. Vira para você que está ao seu lado, vira para a pessoa que está ao seu lado, diga para ela: você foi o escolhido por Deus. Você foi o escolhido para livrar toda a sua família. Você foi o escolhido para levar bênçãos para dentro da sua casa. Vira para esses meninos que estão atrás ou na frente de vocês e diz: vocês foram os escolhidos para levar bênção para sua casa. Amém? Leva bênção para as suas casas. Você foi o escolhido, mas com que arma eu vou? O Senhor, Ele sempre quer mostrar para nós que o poder não está em você. O poder não está na sua mão. O poder está em o nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. A armadura é Ele quem te dá. Efésios 6, a partir do verso 10. É com esse capacete, com essa espada, com essa couraça, com esse escudo que você vai a essa luta. Não é com as suas armas. As armas da nossa milícia não são deste mundo, mas são poderosas em Cristo Jesus. Elas são poderosíssimas. Certa vez uma mulher que ia para centro de Umbanda, ela disse para mim assim: se o crente soubesse o valor ou o peso da sua oração, ele não ficava reclamando. Ou seja, eles reconhecem que quando o crente dobra o seu joelho e começa a orar diante de Deus, o inferno acaba sendo impactado. O mundo acaba sendo impactado, as pessoas acabam sendo impactadas, o nome do Senhor passa a ser glorificado. Se nós soubéssemos o poder que nós temos, a gente não ficava argumentando. Hoje nós temos argumentado demais, falado demais, procurado culpado demais, e esquecemos de colocar aquilo que é Deus quem tem que fazer. Nós oramos, entregamos o nosso pedido para Ele, e Ele vai colocar isso dentro de uma expedição, onde vai começar o processo da transformação. Se você for na fabricação de um automóvel, você não consegue ver o carro no início da fabricação. Você só consegue ver o carro no final, lá com todas as peças, com tudo pronto. Mas quando você vê no papel, no projeto, você vê lindo, maravilhoso, e você acha assim: olha, mas como será possível algo que está aqui no papel se transformar em realidade? Porque o carro, ele é projetado num papel, e depois ele é passado para o real. E depois nós vamos lá e compramos um carro e andamos nele. Mas antes disso ele foi projetado. É como se fosse um pedido. Eu quero um carro assim, ó. Ele vai entrar na linha de produção, ele vai entrar somente com assoalho. Eu não sei com que parte começa. Eu sei que começa pelo projeto. Então, se começa pelo projeto, é aqui que começa tudo. Então Deus começa a linha de produção, e nessa linha de produção ela vai passar por várias mãos, diferentes mãos, até chegar no inspetor de qualidade. Dentro da igreja, quem é o inspetor de qualidade? O Espírito Santo. Você e eu, nós passamos por toda essa linha de produção, e depois chegamos na inspeção de qualidade, e o Espírito vai ver como é que estão as peças. Respeitosamente pergunta para a pessoa que está ao seu lado: como é que estão suas peças? As nossas também é gasta. Como é que estão as peças? Como é que estão os fios? No nosso caso são as veias, não é? O acabamento. Como é que está o acabamento? Oi? Você já imaginou esse PT aí? PT é uma batida muito forte, deu perda total, e depois tem que voltar para lá. Em algum lugar vai ter como recomeçar. Se a gente olhar para o físico, a fábrica não recebe, só recebe se for para
reaproveitar algumas peças, mas para Deus não. Para Deus você pode chegar PT. Aliás, quem foi que chegou sem ser PT? Vocês estão novinhos. Mas quem é? Nós chegamos PT, não é? Com acabamento, literalmente, como diz a palavra, acabamento, acabado, zerado. Não é que nós éramos zero, não, nós chegamos zerado, não tinha nada. Não é verdade? E aí Deus fez o quê? Coloca na linha de produção. E a linha de produção é anjo que trabalha. Aí tem uns que ele vai pegar pelos pés e vai fazer só por causa do propósito no final. E nessa linha de produção ele vai fazendo tudo para depois só chegar no acabamento. E mesmo dentro da igreja, Deus transforma e coloca de novo. Você pode ver que o povo pode chegar, eu vou dizer assim, malzinho para Deus, para dizer assim, né? A gente chega malzinho em Deus, não chega? Nossa, só eu que cheguei mal? A gente chega malzinho e Deus dá uma arrumada na gente que eu vou falar, viu? Dá um talento que, olha, você não reconhece. Se você olhar para mim de 26 anos atrás e de hoje, você não é a mesma pessoa. Se você encontrar comigo de 26 anos atrás, você não vai nem me cumprimentar. E 26 anos depois, ô pastor, mas e a linha de produção? Foi ali, ó. Ontem, não sei quem foi que colocou no Face, eu coloquei o Face no celular, e fazia muitos anos que eu não pegava direito disso. E eles colocaram uma máquina trituradora, que tudo que põe lá dentro tritura. Eu olhei aquilo ali e falei, sangue de Jesus tem poder. Mas qualquer coisa que colocavam. Colocaram moto, colocaram tudo ali, tudo triturava. Falei, só que acho que seria mais ou menos isso que Deus faz com a gente. Ele tritura todo o nosso ser e depois a gente entra na linha de produção e ele começa a fazer tudo outra vez. Só que quando chega lá na frente, agora você vai ter o meu acabamento. Você chegou com o acabamento do inimigo. Ele destruiu sua vida, trouxe só os ossos. Mas eu não, eu vou deixar você bem, uma aparência bem decente. E você vai ficar parecendo pregador. Amém? Vira para a pessoa que está falando assim, já está parecendo pregador já. Já está parecendo pregador. Olha para a irmã Estela para ver se ela já não parece pregadora já. A irmã Vilma, o Hélio, né? Minha mãe está me chamando. Vai pregar lá então. Vou falar para ela, toda vez que você chegar aqui, Lucas, você repete toda a mensagem que eu preguei para sua mãe. Você começa com louvor. Se você quiser convidar os meninos para louvar, tudo bem. A gente chega lá, faz um louvor, depois você prega. Amém? Ou seja, Deus transforma as nossas vidas por causa do objetivo final que Ele tem. Quando Deus chama Gideão, Deus conhece as suas qualificações. Deus conhece as suas limitações. Ele sabe do que ele era capaz. A única coisa que Gideão era capaz era de pegar o trigo e malhar ele no lagar onde se pisava uva, escondido para ninguém roubar. Esse era o limite dele. Aí eu te pergunto, e se alguém pega ele fazendo isso, o inimigo, o que faria com ele? O inimigo mataria ele, roubaria o trigo e ainda mataria ele. Porque naquele tempo as pessoas não tinham misericórdia como tem hoje. Hoje não, hoje aparentemente as pessoas são mais amáveis, mais misericordiosas, não é verdade? Elas veem um corpo estendido no chão, elas nem vão lá tirar foto, nem filmar, elas são misericordiosas.
Não é? As pessoas filmam e ainda colocam uma tarjinha assim, não era nem para filmar. Porque veja a dificuldade que é. Eu, na quinta-feira, eu tive com a minha mãe no sanatorinho, e lá tem uma foto de uma enfermeira cuidando de uma idosa. Embaixo tem várias coisas dizendo assim, olha, ela é mãe de alguém, tia de alguém, irmã de alguém, filha de alguém, ou seja, é uma pessoa importante. Por trás daquela pessoa tem alguém que está chorando. Não tem como a gente ficar feliz com um quadro desse, porque se a gente analisar quem está por trás, pensa bem nisso, não é verdade? Então, se a gente pensar assim, eu falo, não, eu não quero nem ver, já é triste saber, né? Você imagina o quadro. Então, como hoje é diferente daquela época as pessoas iam lá, enfiavam a espada na barriga, deixava sangrar ali, e esse era o objetivo. Mas qual era o objetivo? Tomar o espaço onde a pessoa estava. Se era uma terra, vamos tomar a espada. Se você entrou dentro da minha casa, eu só tiro você um furo na espada. E hoje? Hoje não. Graças a Deus, o povo é tudo amável, ninguém manda ninguém embora de casa, não é verdade? Os casais antigamente, uns furavam os outros, mas hoje não. Hoje é tudo maravilhoso, tudo vivemos na boa, não é verdade? Ninguém briga hoje, só se brigava naquela época, hoje não. Então, se os amalequitas, se os midianitas chegassem em Gideão, era isso que eles fariam: matar. Não tinha misericórdia. Uma vez Deus perguntou para Davi: o que você prefere? Cair nas minhas mãos ou na mão dos homens? Para Deus perguntar isso para Davi, ele poderia porventura estar sendo perseguido, estar numa situação difícil, e ele estar orando, pedindo por livramento, ou achando que poderia vencer. E Deus pergunta para ele: o que você prefere? Cair nas minhas mãos ou cair na mão dos homens? Ele responde para Deus: eu prefiro cair nas tuas mãos, ó Senhor. Pelo menos o Senhor tem misericórdia. O homem não é misericordioso. Se ele vê caído, ele vai ali e passa por cima ainda. Deus continua misericordioso. E essa misericórdia de Deus foi quem tocou nesse jovem para mover o seu coração em favor de uma nação. Só que Deus colocou para ele alguns obstáculos, que eu chamo isso de obstáculos, que é você reunir 32 mil homens, você sem experiência de guerra, reunir 32 mil homens. O que esses homens vão dizer para quem não tem experiência? Hã? Você nunca foi porque você está me chamando. Que mais? Se vira. Só que a luta é de todo mundo, não? Presta bem atenção. A luta é de todos. Porém Deus chamou um só, e esse um reúne 32 mil. E Deus fala com ele e diz para ele assim: é muito o povo que está com você. Diga para os covardes e os medrosos para irem embora. Eu não sei para você se ser covarde é algum mérito. Existe algum momento nas nossas vidas que é melhor você ser covarde vivo do que um herói morto. Amém? Quem já pensou dessa forma? É muito melhor você ser um covarde vivo do que um herói morto, não é? Mas Gideão, ele não pensou assim não. Então quem são os covardes? Os covardes são esses. São os medrosos, são aqueles que, além de não ir, ainda critica quem vai, fala mal de quem vai. Esses são os covardes, aqueles que destroem, aqueles que roubam. É covardia roubar doce de uma criança, não é covardia? Não sei se vocês já viram uma propaganda que é um pouco antiga, mas ela mostra assim um pai tirando a cinta, bem no intervalo de filme, o pai tirando a cinta para bater na criança, e de repente o urso cresce. Ninguém viu? Você lembra? Por quê?
maior reclamação que eu recebo hoje dos meus filhos é de quando eles apanhavam. Então eles escolhem reclamar da cinta, eles escolhem reclamar do chinelo, eles escolhem reclamar. Hoje, olhando, você observa assim que é uma covardia, mas é necessária uma correção. Mas olha o tamanho de quem está batendo e o tamanho de quem está apanhando. Não é uma demonstração de força? Então passa a ser uma covardia. Você oprimir uma criança, você dizer para ela assim: olha, você é isso, você é feia, você é gorda, ou você é assim, você está assado, seu cabelo é ridículo. É uma covardia o que se faz. Você chega numa escola, junta o professor que deveria dar o exemplo, ele vira para a criança e fala assim: eu odeio você. Aí você olha assim e fala: poxa vida, o que é essa criança? É como se você estivesse falando com alguém pensando que ele não tem sentimento, mas ele tem sentimento. Você pode observar que a pastora sempre fala isso: criança, quando ela não se aproxima de um adulto, é complicado. Ela sente afinidade. A criança sente afinidade. Olhando para a covardia, olhando para tudo isso, às vezes Gideão, acho que ele deu graças a Deus, porque você já imaginou no meio da guerra, está Gideão, o inimigo, Gideão e o outro atrás dele. Ele fala: não, pode matar ele, que não tem nada a ver com ele não. Qual foi o discípulo que negou Jesus? E a palavra que ele falou significava o quê? Não era medo também? Ele não se acovardou? A gente sabe do propósito, a gente entende o propósito. Mas quando disseram assim: você também é um deles, ele afirmou: não sou, não conheço ele. E Jesus, quando falou isso para ele falou sério: você, antes que o galo cante, 3 vezes você vai me negar. E se cumpriu, e tinha que ser dessa forma. Os soldados, 6, 7 soldados para bater em Jesus, isso é covardia. Então às vezes é melhor que o covarde não esteja próximo. É melhor que o medroso você ainda protege o medroso, mas ele também não pode ir para a batalha, porque se ele for para a batalha, ele pode entrar em pânico e morrer do coração. A pastora Vânia ministrou uma palavra há uns 2, 3 anos atrás, no culto de jovens. Fica tudo arquivado, na hora certa sai. Ela falou assim, que numa guerra, me corrija se eu estiver errado, numa guerra, os inimigos agora não têm mais prazer em matar o soldado inimigo, mas somente de feri-lo, porque enquanto aquele está ferido, 2 outros 3 precisam se unir para carregar aquele ferido, e diminui a quantidade daqueles que serão enfrentados. Então você imagina que aquele que tem que estar junto de você precisa ser aquele que não esteja ferido, para você não ter que carregar ele, não seja o medroso, não seja o covarde, mas seja o valente. Seria mais ou menos um Tiago, um Lucas, uma Bianca e uma Isabelle. A gente chegar e lançar para eles um desafio que dá até um tremor nas pernas, não dá, Lucas? Dá, Bianca? Isabelle, Thiago. Então prego aqui. Dá até um tremor nas pernas. Mas quando assume, vai para cima, com o intuito de tocar o coração de Deus. Só isso. O que a gente quer é tocar o coração de Deus. Porque se Deus olhar para a gente, muita coisa vai mudar. Muita coisa vai mudar. A hora que Deus chega, acabou.
Acabou. Sabe quando o libertador chega? Há anos atrás uma pessoa foi sequestrada, levada ao cativeiro, vendado os seus olhos, amarrado as suas mãos e os seus pés, e todos os dias, durante 45 dias, ela levava murros, chutes, e colocava a comida assim, ó, tá aqui o lixo que você tem que comer. A comida apodrecia e ela não conseguia comer, ela comia como um cachorro. 45 dias depois, foi descoberto o cativeiro. Os bandidos saíram correndo, uns foram presos. E quando a polícia chegou próximo do homem, ele entrou em pânico, porque ele pensou que ele iria apanhar de novo. Aí a voz para ele, que ele não sabia quem era, ele disse: fica calmo, o socorro chegou. Socorro chegou. Você está livre, é a polícia. Glória a Deus. Sabe quem que era esse homem? Abílio Diniz, o dono do Pão de Açúcar. O homem que tinha tudo e experimentou o cativeiro. E alguém disse para ele: fica em paz, o socorro chegou. Colocar esse extremo para Deus, ele pegar a vida de um jovem para dizer para toda a nação: fica em paz, o socorro chegou. Embora seja para mim dizer para os covardes e os medrosos: podem ir embora. De 32 mil homens, 22 mil voltaram para casa. Agora você se questione e se pergunte aí: o que foi que esses 22 mil homens disseram para suas esposas e filhos? Se Deus disse: os covardes e os medrosos vão embora, o que foi que eles disseram quando chegaram em casa? Eu não fui porque eu tive medo, eu fui covarde. Aí viraram: cala a boca, mulher, você não sabe de nada. Aí Deus disse para Gideão: ainda é pouco, ainda é muito que está com você. 10 mil é muito. Vou fazê-los descer até o rio, e lá eu vou provar eles. Todo obreiro precisa ser provado para ser aprovado. É uma coisa que eu queria dizer nos sábados passados, mas eu não estava com a minha equipe completa aqui. Então hoje eu posso dizer: o obreiro, para ele ser obreiro, ele precisa ser provado para depois aprovado. O levita não passa por esse processo. Ele é chamado, mas na jovanice ele tem que ser preparado. Eu preciso ser moldado pelo Espírito Santo. Ninguém ensina a cantar, mas ensina a ter intimidade com Deus, porque é Deus quem vai trabalhar. É Deus quem vai trabalhar nas suas vidas e na vida da igreja, para que o nome dele seja glorificado. Nessa prova, 9.700 foram reprovados, porque desceram e cada um cumpriu o seu jeito. Eu tenho um hábito de dizer isso. O rio, quem aqui já foi no rio ou numa lagoa, sabe que quando ninguém pisa na água, o barro fica lá no fundo, e às vezes você até consegue ver o fundo, passando numa parte mais alta. Mas de repente vem alguém e joga uma pedra. Essa pedra bate no fundo, bate naquele barro e sobe aquele barro. E o Senhor disse assim para Gideão: aquele que correr até o rio e lamber a água como um cão, esse você separa de um lado. E aquele que dobrar o seu joelho, pegar a água e levar até a boca e olhar ao lado, esse você separa do outro. 9.700 foram aqueles que lamberam a água como um cão, e 300 foram aqueles vigilantes que pegaram a água e levaram até a boca. E Deus disse para ele assim: ó, com esses 300 que você vai. Mas e os outros? Os outros é aquele assim, mais ou menos, sabe quando você aperta o botão errado? Isso eu passava muito em filmes antigos,
quando alguém ia lá e preparava uma bomba para atingir o inimigo, mas tinha uma hora certa para apertar aquilo ali. Aí vinha o engraçadinho, tá, brincando e tal, de repente escorava lá dentro, bum, explodia fora de hora. Então alguns deles correram e mergulharam. E nesse primeiro mergulho levanta o barro, e quem vem depois vai tomar água que jeito. Então aquele que separa a água tem que separar por causa da terra, do barro, escolher a melhor água, porque senão vai tomar água de qualquer jeito, igual os outros queriam. E Deus disse para Gideão assim: é com esses 300 que você vai, é com menos de 1%. Então você imagina numa batalha você ir com menos de 1%. Hoje a igreja está vazia, tem poucas pessoas, mas se eu fizer as contas de quantos membros tem na igreja, eu tenho mais do que menos de 1%. Se eu estiver num culto de oração, estiver só eu aqui, menos de 1% eu ainda estou no lucro, porque eu estou aqui. Se você está aqui nessa noite, é porque Deus trouxe você, porque tem algo especial na sua vida. Você faz parte desses 300. Você faz parte daqueles que muitas vezes são rejeitados, e o Deus escolhe os rejeitados. Eu queria que você abrisse a sua Bíblia no livro de 1 Coríntios, capítulo 1. Capítulo 1, a partir do verso 21. Capítulo 1, a partir do verso 21. Se você buscar no histórico da Jeová Nissi, nenhum daqueles que foram chamados para fazer a vontade de Deus nessa igreja foi chamado porque sabia fazer. E nenhum foi chamado porque estava pronto, porque já era especialista ou sabia fazer as coisas. Todos foram chamados sem saber, não é isso? Amém? Sábado que vem é dia 29, não é isso? Não, eu quero passar o filme sábado que vem, eu acredito. 29, não é? É 29? Não, 29 é sábado, porque domingo é dia 1º. Porque domingo é dia 1º. Domingo é dia 1º. Sábado é 29. Então sábado 19 horas eu vou passar o filme aqui. Eu acredito. Não é o você acredita daquela cruz que a gente já assistiu. É o eu acredito. Amém? Eu não vou contar mais, senão eu vou contar o filme. Amém? E dia 6 de março eu vou estar pregando lá na igreja do meu irmão. E os remanescentes. Amém? Então, já que vocês sabem, Deus já falou com vocês, então glória a Deus. Amém? Então é isso. Dia 6 eu vou estar lá. É uma sexta-feira. No dia 29 eu quero estar passando um filme aqui na igreja. Amém? Vamos lá. 1 Coríntios capítulo 1, a partir do verso 21. Visto como na sabedoria de Deus o mundo não conheceu a Deus pela sua sabedoria, aprove a Deus salvar os crentes pela loucura da pregação, porque os judeus pedem sinal e os gregos buscam sabedoria, mas nós pregamos a Cristo crucificado, que é escândalo para os judeus e loucura para os gregos.
Mas para os que são chamados, tanto judeus como gregos, lhes pregamos a Cristo, poder de Deus e sabedoria de Deus. Porque a loucura de Deus é mais sábia do que os homens, e a fraqueza de Deus é mais forte do que os homens. Vamos ler todos esse verso 25, todo mundo junto? Vamos lá? Porque a loucura de Deus é mais sábia do que os homens, e a fraqueza de Deus é mais forte do que os homens. Então, Gideão estava bem guardado. Ele é mais forte do que todos os homens juntos. Oh, glória a Deus. Porque vede, irmãos, a vossa vocação, que não são muitos os sábios segundo a carne, nem muitos os poderosos, nem muitos os nobres que são chamados. Ou seja, Deus não trabalha com a força ou com quem sabe. Ele escolhe aqueles que não têm a mesma sabedoria, não têm o mesmo conhecimento. Qual é o propósito de Deus nisso? Oh, glória a Deus. Mas Deus escolheu as coisas loucas deste mundo para confundir as sábias. E Deus escolheu as coisas fracas deste mundo para confundir as fortes. E Deus escolheu as coisas vis deste mundo e as desprezíveis e as que não são, para aniquilar as que são. Glória a Deus. Mas vós não, para que nenhuma carne se glorie perante Ele, para que ninguém venha dizer que foi eu quem fiz. É para que todos possamos dizer: Deus é maravilhoso, foi Deus quem fez esta grande obra. E dizer para mim e para você: foi Jesus quem te salvou, foi Ele quem transformou a sua vida, foi Ele quem escolheu Gideão de onde ele estava para fazê-lo general de um exército de 300 e governador de uma nação. Foi Deus quem escolheu, para que ninguém se vanglorie disso. Porque quem vai lá e faz algo, eu compro um carro zero com o meu dinheiro, é fácil, e você vai dizer assim: eu comprei. Agora vai lá e sem dinheiro e compra. Convido você, meu irmão, vai lá e compra um carro zero amanhã, pela fé. Eu não tenho dinheiro, mas tenho Deus. Posso me convidar também, vamos lá, vamos nós dois juntos. Obstáculos existem um monte. Alguém pode olhar assim: de onde você vai ter dinheiro para pagar? Não, é pela fé. Deus escolheu as coisas loucas desse mundo para confundir as sábias, as que são, para aniquilar, para tirar toda a força, para destruir mesmo, e mostrar que Ele é Deus. Mas vós sois dele, em Jesus Cristo, o qual para nós foi feito por Deus sabedoria e justiça e santificação e redenção, para que, como está escrito, aquele que se glorie, glorie-se no Senhor. Deus escolheu a sua vida, Deus escolheu a minha vida, e o propósito que Deus tem na minha vida não será o mesmo na sua, e o propósito que Deus tem na sua não será o mesmo na minha, mas com certeza é um propósito e é um chamado, e dentro desse chamado cumprimos aquilo que é a sua vontade. Senhor, para o que o Senhor me escolheu, eu estou aqui cumprindo o seu chamado, em o nome de Jesus Cristo. Os covardes podem até deixar, os medrosos podem até deixar, aqueles mais relaxadinhos podem até deixar, mas aqueles que são verdadeiros adoradores de Cristo, eles se colocam na posição e adoram a Deus, em o nome de Jesus Cristo. Já que tem gás para adorar a Deus, então levanta os meninos, vamos adorar a Deus, em o nome de Jesus. Você foi tirado de trás das malhadas, você foi escolhido de um canto especial, para que o nome do Senhor seja glorificado. Amém? Deus te escolheu. Se Deus te escolheu, tira todo o embaraço.
Deixa Jesus cortar todas as linhas que te prendem. Por onde você passou, por onde você caminhou, não importa. O Senhor, Ele não está olhando para aquilo que você fez, Ele está olhando para Ele que tem o poder de transformar a sua vida. É para esse lado que Deus está olhando. Porque se Ele olhar para a nossa capacidade, nós não podemos nada. Não podemos fazer nada. A única coisa que a gente pode fazer é condenar, julgar, apontar o dedo, é não fazer, se recusar. A única coisa que a gente sabe fazer. Agora Deus não. Deus, Ele sabe transformar uma vida. Ele sabe pegar do monturo e levantar dali o necessitado e botar ele assentado junto a governadores e gente importante. Deus sabe, Ele é especialista em fazer isso. Amém? Então vem os meninos, em nome de Jesus. Amém? Pastora Vânia me auxilia aqui.